Existe um mistério que atravessa os séculos e continua ecoando na vida de quem acredita no invisível, de quem entende que nem tudo pode ser explicado apenas com lógica ou ciência. Essa mensagem chega até você hoje, não como uma simples coincidência, mas como um chamado profundo, quase como se o próprio tempo tivesse se curvado para garantir que neste exato momento seus olhos se cruzassem com essas palavras. Há dias em que o coração aperta, em que a mente insiste em revisitar lembranças de traições, palavras maldosas ou até situações que não conseguimos explicar. Não é estranho como às vezes sentimos que estamos sendo observados? Não, no sentido físico, mas como se uma energia silenciosa, pesada, estivesse ao redor, acompanhando nossos passos sem que percebamos de onde vem. Essa percepção não é fantasia, é sinal. E hoje você vai compreender por que a sensação não é em vão. Quando olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, percebemos que existem forças que tentam nos impedir de avançar. Podem ser pessoas que se escondem atrás de sorrisos falsos, podem ser pensamentos negativos que se infiltram silenciosamente, ou até mesmo acontecimentos inexplicáveis que parecem sempre surgir quando estamos prestes a dar um grande passo. A verdade é que o inimigo, aquele que se alimenta das suas dúvidas e inseguranças, tem se aproximado de forma cada vez mais sorrateira. Mas há uma revelação que precisa ser feita. Esse inimigo não permanecerá de pé por muito tempo. O tempo da queda chegou, e você faz parte dessa promessa. Talvez você esteja se perguntando agora: por que eu? Por que estou ouvindo isso justamente neste instante? E a resposta é simples e ao mesmo tempo grandiosa. Porque sua vida está em um ponto de virada. Não importa se você tem 29, 43 ou 62 anos. Não importa se você é estudante, autônomo, aposentado ou está começando agora um novo caminho profissional. O que importa é que você está em um ciclo onde escolhas, sinais e revelações se entrelaçam. O inimigo que pensava ter domínio sobre sua trajetória não esperava que a verdade viesse à tona com tanta força, e é isso que está acontecendo agora. É curioso como as coisas se conectam. Talvez, nos últimos dias, você tenha sentido uma inquietação maior. Talvez tenha tido sonhos estranhos, onde rostos conhecidos apareciam em situações confusas, ou até símbolos que você não conseguiu entender. Pode ter sentido aquela sensação de peso no ambiente, como se o ar estivesse mais denso em determinados momentos. Tudo isso são avisos, pequenos toques que o universo e o plano espiritual enviam para que você não ignore o que está por vir. Muitas vezes, quando esses sinais surgem, preferimos calar ou fingir que nada aconteceu, mas a verdade é que eles estão ali para nos preparar para a revelação que chega. E essa revelação é forte. Existe alguém ao seu redor que tem observado seus passos, não com admiração ou apoio, mas com um olhar silencioso de inveja e maldade. Essa pessoa pode não ser quem você imagina. Pode ser alguém que nunca levantaria suspeitas em uma análise superficial. Mas é aí que mora o mistério. O inimigo raramente se apresenta de forma aberta. Ele prefere observar, esperar, planejar, em silêncio. Porém, chegou a hora em que essa máscara vai começar a rachar. O que estava oculto será trazido à luz, e você verá com clareza que essa pessoa não conseguirá mais sustentar o papel que vinha representando. Agora, não se assuste. O fato de essa revelação estar acontecendo significa que o poder de proteção já está em movimento. O invisível se levanta a seu favor. Como um general celestial que organiza seus exércitos, a energia que vem do alto está derrubando cada muralha erguida contra você. Nada ficará escondido por muito tempo. E esse processo é necessário para que você finalmente consiga avançar sem as correntes que estavam limitando seus passos. Imagine a cena. Você caminhando livre, leve, sem mais carregar o peso da desconfiança, sem mais permitir que olhares carregados de inveja determinem seus movimentos. É essa liberdade que está sendo preparada para você. Mas, para que ela se cumpra por completo, é essencial que você esteja atento. Não ignore os sinais que aparecerem no seu caminho. Anote. O que sentir em sonhos? Perceba quem se aproxima de você com energia estranha. E, principalmente, fortaleça sua conexão com aquilo que acredita.
Seja em oração, seja em meditação, seja em palavras de afirmação ditas em voz alta. O importante é criar um escudo que blinde seu coração. E não pense que essa mensagem está chegando por acaso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas decidiu dedicar este tempo a ouvir. Isso é prova de que existe um propósito maior. Quem tinha interesse em te derrubar vai perceber que o plano fracassou. E a cada nova revelação, você ficará mais fortalecido. O que antes parecia confusão vai se tornar clareza. O que antes parecia atraso vai se transformar em aceleração. O que antes era dor vai ser motivo de vitória. Por isso, guarde bem essa palavra. Hoje marca o início de uma nova etapa. Não amanhã, não daqui a uma semana, mas hoje. A queda do inimigo que te observava já foi decretada, e os próximos dias apenas confirmarão o que já foi definido no mundo espiritual. Essa é uma mensagem de poder, mas também de responsabilidade. Você precisa escolher acreditar, se abrir para essa verdade e permitir que ela guie seus passos daqui para frente. Eu sei que dentro do seu coração há uma mistura de medo e esperança. É normal. É natural questionar se tudo isso é real, se realmente existe algo acontecendo nos bastidores da vida. Mas quero que você perceba algo. Até mesmo as suas dúvidas são sinais de que algo maior está em movimento. Porque se não houvesse algo grandioso prestes a acontecer, você não estaria sendo chamado com tanta intensidade neste momento. Agora, antes de seguir, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que a paz invada o seu ser. Imagine uma luz azul brilhante descendo sobre você, como um manto de proteção que envolve cada parte do seu corpo e da sua mente. Essa luz não é apenas imaginária. Ela é a representação da proteção divina que está com você. Essa é a abertura, o primeiro passo desta revelação, mas ainda há muito a ser mostrado. A cada bloco, novas camadas serão descortinadas, e você vai compreender por que está vivendo este tempo de virada. Se no primeiro momento você sentiu o coração acelerar, é porque já começou a captar o que está por trás dessa mensagem. A verdade é que existe uma urgência espiritual se movimentando agora. Não falo de urgência como quem coloca medo, mas como quem estende a mão para dizer: o tempo chegou, prepare-se. Talvez nos últimos 37 dias, você tenha enfrentado situações de desgaste que pareciam se repetir em ciclos intermináveis. Pessoas que somem sem explicar, planos que não se concretizam, oportunidades que quase chegam mas escapam no último instante. Isso não é apenas azar ou acaso. É parte de um cerco invisível criado para que você não perceba o quanto é forte, o quanto seu caminho tem propósito. Mas aqui está a revelação. Esse cerco já começou a se desfazer. Pense em uma muralha que, por fora, parece sólida, mas por dentro já está rachada. É exatamente assim que estão as forças que tentavam te prender, e o tempo de queda não é distante. É próximo. Não em meses, mas em questão de dias. É como se o próprio relógio espiritual tivesse sido ajustado, acelerando os acontecimentos, para que você veja, com os próprios olhos, que aquilo que parecia impossível vai se dissolver diante de você. Essa urgência traz também sinais internos. Talvez você tenha sentido vontade de se afastar de determinados ambientes, mesmo sem saber o porquê. Talvez pessoas que antes te atraíam hoje soem estranhas, pesadas. Isso acontece porque seu espírito está reconhecendo energias que sua mente ainda não compreendeu totalmente. E quanto mais atento você estiver, mais perceberá que não pode ignorar esses avisos. A proteção só se completa quando você entende que precisa agir diferente. O inimigo que te observava acreditava que você nunca despertaria, que viveria preso em distrações, em medos, em dúvidas. Mas a cada dia que passa, sua consciência se amplia. E essa expansão incomoda. Incomoda porque o que é falso não suporta a luz da verdade. Imagine alguém que sempre se escondeu atrás de um véu, e de repente esse véu começa a se rasgar. Essa pessoa não terá mais como se sustentar na máscara. E é aí que a vitória começa a se manifestar. Muitas vezes, a batalha não acontece do lado de fora, mas dentro de nós.
O inimigo pode até estar lá fora, observando, mas se não encontrar brecha dentro de você, não terá poder. Por isso é tão importante fortalecer sua mente e seu coração neste tempo. A cada pensamento negativo, responda com uma afirmação de fé. A cada dúvida, coloque uma palavra de certeza. Esse simples ato cria uma blindagem poderosa. Você pode escrever no papel frases que te conectem com a luz. Pode repetir em voz alta até que se tornem parte da sua identidade. E lembre-se, nem sempre o inimigo é uma pessoa. Muitas vezes, o inimigo é o medo que paralisa. É a voz interior que diz que você não vai conseguir. É a comparação constante com os outros que mina sua confiança. Quando você identifica isso, já está dando o primeiro passo para derrubar aquilo que te observava e te limitava. E é justamente esse despertar que está acontecendo com você agora. Talvez seja difícil acreditar que algo tão grandioso possa estar acontecendo exatamente na sua vida. Afinal, quantas vezes você já não ouviu frases desmotivadoras? Quantas vezes alguém já tentou te convencer de que você não teria capacidade? Mas hoje quero te dizer, essas palavras não têm mais poder sobre você. O que está escrito para a sua história não pode ser apagado por vozes humanas. Existe uma força maior que sustenta seu caminho. Agora, pense em algo que você deseja profundamente. Não precisa ser algo material grandioso. Pode ser até uma sensação de paz, de estabilidade, de alegria constante. Imagine isso como uma semente. Essa semente já foi plantada há muito tempo, talvez anos atrás, talvez até na sua infância. Só que o terreno estava cercado de ervas daninhas, pessoas tóxicas, situações negativas, pensamentos limitantes. Agora, à medida que o inimigo cai, essas ervas estão sendo arrancadas e a semente finalmente começa a crescer. Essa é a nova fase que você está prestes a viver. E aqui vai um ponto fundamental. Você não pode caminhar sozinho nesse processo. É por isso que estar conectado com esta comunidade é tão importante. Cada palavra que você recebe aqui não é apenas informação, é fortalecimento. É um lembrete constante de que você não está isolado, de que existe uma rede de pessoas vivendo processos parecidos, passando pelas mesmas lutas invisíveis e também pelas mesmas vitórias. Por isso, antes de continuar para a próxima revelação, quero te pedir algo simples, mas essencial. Se inscreva no canal agora mesmo. Não por estatística, não apenas para aumentar números, mas porque cada vez que você se conecta a esse espaço, você cria uma corrente de energia que fortalece não só você, mas todos que estão aqui. Quando você ativa as notificações, você garante que nunca vai perder o próximo sinal, a próxima palavra de revelação que pode mudar o rumo do seu dia. E quero ir além. Me conta aqui nos comentários uma coisa que você percebeu recentemente na sua vida e que interpretou como sinal. Pode ser um sonho, uma coincidência estranha, uma sensação diferente. Compartilhar isso não é apenas desabafo, é como espalhar luz. Muitas vezes, o que você escreve pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para entender que não está sozinha. Vamos construir essa corrente juntos. Pense comigo. Quantas vezes você já entrou em vídeos que apenas pediam para você curtir e se inscrever de forma fria, mecânica, quase como obrigação? Aqui, eu quero algo diferente. Quero que sua inscrição e seu comentário sejam como sementes de transformação. Quando você interage, não é apenas um clique, é um ato consciente de fé, de conexão e de fortalecimento. Então, se isso fez sentido para você, se inscreva agora e escreva nos comentários o sinal que mais marcou sua vida nos últimos tempos. Prepare-se, porque no próximo bloco vou te revelar detalhes ainda mais profundos sobre o que está acontecendo nos bastidores espirituais e como isso se conecta diretamente com seus próximos passos. O inimigo que te observava já está enfraquecido, e as próximas páginas dessa história vão mostrar como a vitória se manifesta de forma concreta, trazendo libertação e novas oportunidades. Quando falamos sobre sinais, sonhos e percepções internas, muitas pessoas ficam em dúvida se realmente existe algo além, ou se é apenas fruto da imaginação.
Mas você sabe, no fundo, que não é apenas imaginação. Quantas vezes você já acordou no meio da noite, com o coração acelerado, sentindo que aquilo que viu em sonho tinha uma mensagem? Talvez você tenha sonhado com um lugar desconhecido, ou com pessoas que não vê há anos, ou ainda com situações que parecem confusas, mas que deixam uma sensação de alerta no ar. Isso acontece porque a mente, enquanto descansa, permite que o espiritual se manifeste. O que você não percebe no dia a dia, o que fica escondido entre conversas e rotinas, vem à tona em forma de imagens, símbolos e sentimentos. A inquietação que você sente não é um problema sem causa. É como um alarme interno. É a forma do universo e do divino chamarem sua atenção para algo que não pode mais ser ignorado. Pode ser que, nos últimos 24 dias, você tenha tido uma sensação estranha de estar sendo observado, mesmo em lugares comuns, como no trabalho, em casa ou até na rua. Essa percepção é real. O inimigo observa, sim, mas o mais importante é que você já começou a reconhecer essa presença. Isso significa que você não está vulnerável, mas desperto. E por que isso é tão importante? Porque a revelação só pode ser recebida por quem está com os olhos abertos. Quem continua vivendo distraído, achando que tudo é coincidência, não enxerga os sinais e, por isso, não percebe quando a vitória chega. Mas você não está nessa posição. Você já está acordando para o que acontece ao redor. Cada arrepio, cada silêncio pesado, cada sonho insistente são como peças de um quebra-cabeça que começa a se formar diante de você. Imagine que você está em uma sala escura e, de repente, alguém acende uma vela. No começo, a chama é pequena, mas aos poucos ela permite que você veja os contornos do ambiente. Logo, você percebe objetos que antes estavam ocultos. É exatamente assim que acontece na sua vida neste momento. A chama já foi acesa, e o que estava escondido não poderá mais permanecer no escuro. Talvez você lembre de conversas estranhas, de olhares que não combinavam com as palavras ditas. Pessoas que pareciam apoiar, mas que no fundo estavam apenas colhendo informações sobre você. Essa é uma das formas como o inimigo atua. Ele não precisa atacar diretamente. Ele apenas observa, coleta, espera o momento de usar isso contra você. Mas a revelação que chega hoje é que esse ciclo acabou. Não haverá mais espaço para espionagem silenciosa. A verdade será exposta e o inimigo enfraquecido. Mas quero que você preste atenção em algo muito importante. Não encare essa revelação como motivo de ódio ou vingança, porque se você cair nesse jogo, estará alimentando exatamente a energia que tentava te derrubar. O segredo da vitória é se manter em paz. O silêncio sábio é uma arma poderosa. Muitas vezes, a resposta mais forte que você pode dar ao inimigo é simplesmente não reagir da forma que ele espera. A serenidade corta as correntes invisíveis com mais eficácia do que a raiva. E sabe o que acontece quando você escolhe essa postura? Sua energia muda. Você deixa de ser alvo fácil e passa a ser intocável. É como se uma armadura invisível fosse colocada sobre você. O inimigo pode até observar, mas não tem mais acesso ao seu interior. Não consegue mais manipular suas emoções, nem atrasar seus passos. E é isso que o mundo espiritual já está construindo em sua vida agora. Talvez você tenha até se perguntado: mas por que eu? Por que sou eu quem atrai essa atenção negativa? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Porque você carrega luz. E a luz sempre incomoda quem vive nas sombras. É como uma vela acesa em um quarto escuro. Mesmo pequena, ela chama a atenção e ilumina o que estava escondido. Sua vida, sua essência, sua capacidade de superar, tudo isso é luz. E quanto mais você cresce, mais essa luz se expande. Por isso, não se culpe por atrair olhares de inveja. Não ache que fez algo errado. Pelo contrário, o fato de alguém se incomodar com a sua existência é prova de que você está no caminho certo. O que você precisa é aprender a proteger essa luz. E a proteção já começou.
A cada palavra que você recebe aqui, a cada escolha consciente de afastar o que te faz mal, você fortalece esse escudo. Mas quero que você também perceba: os sinais não vêm apenas em sonhos ou sensações. Eles vêm nas pequenas coisas do cotidiano. Pode ser uma frase que você escuta sem esperar. Pode ser uma música que toca em um momento exato. Pode ser até uma situação aparentemente simples, como encontrar alguém na rua que você não via há anos. Tudo isso são lembretes de que você não está sozinho e de que o espiritual está em movimento constante. Agora, reflita comigo. Você consegue lembrar de algum sinal recente que parecia insignificante, mas que, olhando agora, talvez tenha sido uma mensagem? Pode ser aquele dia em que sentiu vontade de mudar o caminho para casa, ou aquela hora em que o celular travou justo antes de enviar uma mensagem, ou até o atraso de minutos que te fez escapar de uma situação complicada. Nada disso é por acaso. Tudo está conectado em uma rede maior de proteção. E aqui está o ponto. Você precisa estar disposto a ouvir esses sinais. Precisa se abrir para eles. Porque cada vez que você escuta, você fortalece a conexão. É como ajustar uma antena. Quanto mais alinhada, mais clara é a transmissão. O que antes parecia ruído, começa a fazer sentido. Essa é a confirmação que você tanto buscava. O que você sente não é exagero, não é paranoia, não é invenção da sua cabeça. É real. É o espiritual se manifestando, chamando sua atenção, preparando você para o que está por vir. No próximo bloco, vou revelar algo ainda mais profundo. Quem realmente se esconde por trás dessa observação silenciosa e como isso vai se manifestar nos próximos dias. Você vai entender por que tudo estava tão oculto até agora e como a máscara finalmente vai cair. Até aqui, você já entendeu que os sinais não foram por acaso, que sua inquietação tinha um propósito e que o inimigo, de fato, estava observando seus passos. Mas agora é o momento de trazer à tona aquilo que muitos tentam esconder. A revelação oculta. Aquela parte da história que poucos têm coragem de encarar, mas que, quando vem à luz, transforma tudo. Existe alguém ao seu redor que não é quem parece ser. Não se trata de imaginar inimigos em cada esquina, nem de criar paranoia. Pelo contrário, trata-se de perceber que, entre aqueles que se aproximam de você, há quem esteja apenas representando um papel. Essa pessoa finge apoio, fala palavras de incentivo, se mostra presente nos momentos de conquista, mas dentro do coração carrega uma intenção diferente. E essa intenção não é de somar, mas de dividir, de sugar, de impedir que você cresça. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre por perto quando as coisas dão errado, mas somem quando tudo vai bem? Ou ao contrário, estão sempre sorrindo quando você compartilha uma vitória, mas aquele sorriso não alcança os olhos? Essa diferença sutil é o primeiro sinal de que a máscara já não está tão firme. E a revelação que chega hoje é que essa máscara vai cair de uma vez por todas. Talvez seja alguém que convive com você em ambientes comuns. Pode ser um colega de faculdade que se mostra prestativo demais, um conhecido que insiste em perguntar sobre sua vida financeira, ou até alguém do círculo social que está sempre pronto para criticar sob o disfarce de conselho. Não importa a profissão, não importa a posição. O que importa é que essa pessoa vinha mantendo um papel para se manter próxima. Mas o tempo da farsa acabou. E aqui há algo curioso. Essa pessoa acreditava que você nunca perceberia. Que você continuaria confiando, se abrindo, entregando informações e energia sem desconfiar. Mas o que ela não esperava é que sua sensibilidade espiritual fosse despertada neste momento. É como se o palco tivesse sido montado e, no meio da peça, o pano de fundo começasse a cair, revelando que aquilo não passava de atuação. Nos próximos dias, situações vão acontecer que deixarão tudo mais claro. Pode ser uma palavra mal colocada, um olhar que você perceberá de forma diferente, ou até mesmo uma revelação inesperada que virá de outra pessoa. De uma forma ou de outra, você não terá mais dúvidas. O inimigo que observava silenciosamente será revelado diante dos seus olhos.
Mas antes que o medo ou a raiva tente se instalar, quero que você entenda uma coisa. Essa revelação não vem para te ferir, mas para te libertar. O perigo não está em enxergar a verdade, mas em continuar preso à mentira. É como carregar uma mochila cheia de pedras sem perceber o peso que ela tem. Quando alguém tira essa mochila das suas costas, você sente o alívio imediato, mesmo que no início não entenda como estava suportando tanto peso. Essa libertação é necessária, porque enquanto o inimigo observava de perto, sua energia era drenada, seus passos eram mais lentos e suas conquistas pareciam sempre custar mais caro. Agora, sem essa presença disfarçada, o caminho se abre de uma forma completamente nova. Você perceberá que aquilo que parecia impossível de realizar começará a acontecer com mais facilidade. Há algo que precisa ser dito. Não espere que essa pessoa admita suas intenções. Raramente alguém que vive de máscaras reconhece sua própria falsidade. Pelo contrário, ela pode tentar inverter a situação, se fazer de vítima, até culpar você por estar imaginando coisas. Mas não se deixe enganar. O que está acontecendo não é fruto da sua imaginação. É o espiritual retirando o véu, mostrando o que precisa ser mostrado. E existe uma razão maior para isso acontecer agora. O tempo que você está vivendo é um tempo de virada. Grandes oportunidades estão se aproximando, e você não poderia entrar nesse novo ciclo carregando a presença de quem só queria te limitar. É por isso que a revelação acontece neste momento, para limpar o terreno, para tirar o que não serve mais, para abrir espaço para o que realmente vai somar. Talvez você já tenha até sentido, em alguns momentos, que algo não estava certo. Pode ter sentido uma pontada de desconfiança, uma sensação estranha após determinadas conversas, mas logo deixava isso de lado para não parecer injusto. Essa sua sensibilidade estava certa. O que acontece agora é apenas a confirmação daquilo que seu coração já intuía. E quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes na sua vida, algo que parecia perda acabou se tornando livramento? Quantas vezes alguém saiu do seu caminho e pouco tempo depois, você percebeu que aquilo foi essencial para que algo melhor chegasse? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Não encare essa revelação como fim, mas como início. Não veja como ruptura, mas como libertação. Lembre-se, o inimigo que te observava não tem mais força. A queda já foi decretada. O que estava oculto não poderá mais permanecer escondido. E você, que talvez tenha se sentido enganado ou usado em alguns momentos, agora será colocado em uma posição de clareza e força. Mas é importante que, ao receber essa revelação, você se mantenha firme. Não se envolva em discussões desnecessárias. Não gaste energia tentando convencer ninguém do que você já sabe. Apenas siga em frente. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso que 1000 palavras. Porque enquanto você silencia, o universo fala por você. E aqui vai uma chave. Quando essa pessoa finalmente for exposta, não comemore a queda com arrogância. Apenas agradeça pela revelação. Porque o ato de agradecer fortalece a proteção. E a partir desse momento, sua vida entrará em um novo nível de bênçãos. Agora que a revelação foi exposta, e você já sabe que o inimigo que observava está perdendo suas forças, é hora de dar um passo ainda mais importante. Fortalecer-se, porque a vitória não é apenas algo que acontece lá fora, no campo invisível. Ela precisa se manifestar dentro de você. E isso exige prática, consciência e escolhas. É aqui que entram as instruções práticas que vão garantir que você caminhe com firmeza, sem abrir brechas para que energias negativas se aproximem novamente. A primeira instrução é simples, mas extremamente poderosa. Registre seus sonhos. Pode parecer estranho, mas os sonhos são mensagens codificadas. Muitas vezes você acorda, lembra de um detalhe, mas conforme o dia avança, esquece. E nesse esquecimento, perde pistas importantes. Por isso, ao acordar, ainda com os olhos meio fechados, anote o que lembrar. Não se preocupe se parecer sem sentido. Coloque no papel, guarde como se fosse um diário secreto.
Depois de alguns dias, você começará a perceber padrões, símbolos que se repetem, lugares que aparecem de novo, até mesmo frases ou vozes. Essas repetições não são coincidência. São respostas. São instruções vindas do alto para guiar seus passos. A segunda instrução prática é: afaste-se de ambientes carregados. Você já percebeu que, depois de conversar com certas pessoas, ou de estar em determinados lugares, parece que sua energia desaba? É como se, de repente, você estivesse mais cansado, mais pesado, sem explicação aparente. Isso não é apenas psicológico. São vibrações que penetram seu campo energético. O corpo fala, o espírito fala, e você precisa ouvir. Então, observe. Quais ambientes drenam você? Quais pessoas sempre trazem histórias negativas, reclamações, fofocas? Decida a partir de hoje limitar esse contato. Não precisa ser de forma brusca, não precisa criar conflitos. Basta ir reduzindo, colocando limites saudáveis, até perceber que a leveza volta a ocupar espaço na sua rotina. A terceira instrução é essencial. Crie rituais diários de proteção. Não pense em algo complexo ou distante. Pode ser tão simples quanto repetir uma frase em voz alta toda manhã. Nada do que é oculto terá poder sobre mim. Essa frase, repetida com convicção, cria uma blindagem interna. Você também pode usar uma oração, uma meditação curta, ou até imaginar uma luz brilhante envolvendo todo o seu corpo antes de sair de casa. Esses pequenos gestos, repetidos diariamente, constroem uma muralha ao seu redor. É como regar uma planta. Um gesto pequeno que, ao longo do tempo, gera raízes profundas. E aqui entra uma prática que poucos conhecem. Escrever frases de proteção em lugares estratégicos. Você pode escrever em um papel e colocar dentro da carteira, colar no espelho do quarto, guardar na gaveta do trabalho. Toda vez que bater os olhos nessa frase, será lembrado de que não está desprotegido. Essas pequenas âncoras fortalecem sua mente e quebram o poder da distração. Outra instrução prática é: selecione bem o que consome diariamente. E aqui não falo apenas de comida, mas de informações, de conversas, de conteúdos. O que você assiste, lê e escuta molda sua energia. Se você passa horas alimentando a mente com notícias de tragédia, com discussões vazias ou com comparações tóxicas em redes sociais, não terá força para sustentar a vitória que já está decretada. Por outro lado, se começa a buscar mensagens que elevam, músicas que trazem paz, conversas que constroem, tudo dentro de você se alinha. Então, faça um filtro consciente. O que acrescenta, fica. O que drena, sai. Agora, uma das instruções mais importantes. Não responda ao inimigo da forma que ele espera. Lembra que falei sobre o silêncio ser uma arma poderosa? Isso se confirma aqui. Muitas vezes, a maior vitória é simplesmente não dar a reação que o outro espera. Se alguém lança uma palavra maldosa, não devolva na mesma moeda. Respire, silencie e siga em frente. Porque nesse momento, não é apenas sobre você. É o espiritual testando sua firmeza. Quem se mantém calmo diante do ataque mostra que está no controle e que já não pode ser manipulado. E, por fim, a instrução que sela todas as outras. Declare em público sua decisão de estar protegido. Isso pode parecer simbólico, mas tem um poder imenso. Quando você escreve, fala ou compartilha algo afirmando que está protegido, você coloca em movimento uma energia de comprometimento. É como um contrato espiritual que você assina diante do universo. Por isso, quero te convidar a interagir agora de uma forma diferente. Não é só comentar por comentar. É um ato de proteção. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu não abro espaço para o inimigo, minha vida está blindada." Ao escrever isso, você está selando sua fé, está declarando em voz e letras que sua vida não é campo para observação maldosa. E mais, sua declaração pode inspirar outros que estão lendo. Imagine quantas pessoas, ao verem suas palavras, sentirão coragem de também assumir essa postura. Você não apenas
Se protege, mas também fortalece a comunidade. Essas instruções não são complicadas, não exigem esforço descomunal. São simples, mas carregadas de poder. Porque a vitória não vem do que é complicado, mas do que é constante. Se você aplicar essas práticas todos os dias, sua energia vai mudar, sua mente vai clarear, e o inimigo não terá mais espaço para se aproximar. No próximo bloco, vou te mostrar o que está preparado para você quando essas instruções são obedecidas, porque toda obediência gera resultado, e a promessa que está prestes a se cumprir na sua vida vai muito além do que você imagina. Prepare-se, porque o que estava travado vai começar a fluir, e as bênçãos que estavam retidas vão se manifestar de uma forma que você nunca experimentou antes. Agora que você já sabe quais são as instruções práticas para se fortalecer, chegou a hora de entender o que está reservado para você quando decide obedecer a essas direções. Porque toda ação espiritual tem consequência. Nada é em vão. O universo, a vida e o divino respondem a cada escolha. E quando você decide alinhar sua energia, proteger seu coração e se afastar do que te limita, você abre portas que estavam há muito tempo fechadas. A promessa que está diante de você é grandiosa. Não falo apenas de pequenas mudanças, mas de transformações profundas. Imagine um rio represado por anos. A água acumula, pressiona, busca saída, mas não consegue fluir. Esse rio é a sua vida em várias áreas. Sonhos guardados, planos adiados, oportunidades que pareciam travadas. O inimigo, enquanto observava, tentava manter essa represa firme para que você nunca alcançasse a abundância preparada para você. Mas agora, ao obedecer, ao se posicionar, essa represa começa a rachar. E em pouco tempo, a água flui com força, liberando tudo o que estava retido. Essa liberação pode se manifestar de várias formas. Para alguns, ela será financeira. Talvez você tenha lutado por estabilidade durante anos, tentando equilibrar dívidas, buscar crescimento, mas parecia que algo sempre te segurava. Essa barreira agora está sendo quebrada. Se você se manter firme nas instruções, portas inesperadas vão se abrir. Podem ser novas oportunidades de trabalho, ideias criativas que geram renda, ou até soluções inesperadas para situações que pareciam insolúveis. O fluxo que estava travado vai começar a correr livremente. Para outros, a promessa será emocional. Quantas vezes você já se sentiu cansado, carregando o peso de mágoas, decepções, palavras que doeram mais do que feridas físicas? Esse inimigo que te observava alimentava esses sentimentos, para que você nunca experimentasse a verdadeira paz. Mas a promessa é clara. Se você se manter firme, essas feridas começam a cicatrizar. Você sentirá uma leveza interior, como se o coração fosse finalmente lavado de todo o peso. É um recomeço emocional. A dor dará espaço para a alegria, e aquilo que parecia impossível de superar se tornará apenas memória de um aprendizado. E ainda há aqueles para quem a promessa será espiritual. Talvez você sempre sentiu uma busca por algo maior, uma conexão que parecia nunca se completar. A promessa é que, ao obedecer, você não apenas sentirá essa conexão, mas a viverá de forma intensa. Será como se o céu se aproximasse da sua vida, como se uma linha invisível ligasse seus pensamentos às respostas divinas. Você vai perceber que, antes mesmo de pedir, as respostas começarão a surgir. Não porque você será favorecido, mas porque sua frequência estará alinhada. Mas aqui está o ponto essencial. A promessa é condicionada. Ela depende da sua obediência. Não adianta apenas ouvir ou acreditar por alguns minutos. É necessário colocar em prática. A vida não. Se transforma com desejos soltos, mas com escolhas firmes. E essa é a diferença entre aqueles que apenas escutam e aqueles que vivem milagres. A obediência. Talvez você esteja pensando, mas será que eu consigo? Será que tenho força para manter essa postura? E eu te digo, você não precisa de uma força sobrenatural.
Precisa apenas de constância. Passos pequenos, mas firmes. Anotar seus sonhos todos os dias. Repetir suas frases de proteção. Se afastar, pouco a pouco, de ambientes pesados. Escolher o que consome. Cada uma dessas atitudes, repetidas diariamente, constroem uma muralha de proteção. E essa muralha é o que abre espaço para a promessa se manifestar. Agora, visualize, comigo, como seria sua vida se essa promessa já estivesse cumprida. Imagine-se vivendo sem dívidas, com liberdade financeira para realizar o que deseja. Imagine-se acordando leve, sem o peso de mágoas antigas, sorrindo de verdade. Imagine-se sentindo paz ao fechar os olhos, sabendo que está protegido, que nada oculto tem mais poder sobre você. Essa visão não é fantasia. É o que já está preparado, aguardando apenas sua resposta. E quero te dar um detalhe ainda mais profundo. A promessa não se limita a você. Quando você decide obedecer, a transformação alcança também aqueles que estão ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus colegas percebem a diferença. Sua energia contagia, inspira, cria uma corrente de proteção que se espalha. Você se torna não apenas protegido, mas também fonte de luz para outros. Mas, como disse, tudo depende da sua escolha. E essa é a grande questão. Você vai abraçar essa promessa ou vai deixar passar? Muitas pessoas recebem a revelação, mas voltam para a rotina como se nada tivesse acontecido. Elas ouvem, se emocionam, mas não obedecem. E por isso, continuam presas nos mesmos ciclos. Não permita que isso aconteça com você. Não desperdice a chance que está sendo colocada diante dos seus olhos. Lembre-se, o inimigo que observava não caiu apenas para que você ficasse aliviado. Ele caiu para que você viva a plenitude da promessa. Esse é o propósito maior. E a sua parte é simples: obedecer. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem, a encruzilhada. Até aqui, você recebeu sinais, entendeu a revelação, descobriu quem estava por trás da observação silenciosa, aprendeu instruções práticas para se proteger e ouviu a promessa que está preparada para a sua vida. Mas nada disso terá efeito se você não tomar uma decisão agora. A verdade é que tudo se resume a este momento: obedecer ou ignorar. E essa escolha é mais profunda do que parece. Não é apenas sobre acreditar em palavras bonitas. É sobre se posicionar diante da vida. Você vai continuar permitindo que as mesmas energias que sempre te cercaram tenham espaço? Vai deixar que o inimigo, mesmo enfraquecido, encontre brechas para se infiltrar de novo? Ou vai decidir de uma vez por todas que sua vida não será mais território aberto para o que te limita? Pergunte-se: quantas vezes você já recebeu sinais claros, mas deixou passar? Quantas vezes sentiu que deveria mudar algo, mas adiou, esperando o momento certo? E enquanto isso, as coisas continuaram presas, repetitivas, sem sair do lugar. Será que vale a pena repetir esse ciclo mais uma vez? Pense comigo. Você não está ouvindo isso por acaso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas decidiu estar aqui. Isso significa que a vida está te dando uma oportunidade rara. Uma chance de virar a página. Mas essa página só vira se você disser sim. Se você se levantar em decisão, mesmo que ainda com dúvidas ou medos, mas com disposição de obedecer. Você já percebeu como, quando não tomamos decisões, a vida decide por nós? O tempo passa, as oportunidades se perdem e ficamos com a sensação de que não era para ser. Mas na verdade era assim, só que a indecisão roubou a chance. E agora, mais uma vez, a vida está diante de você, perguntando: você vai acreditar nesse sinal ou vai deixar passar? Essa escolha não é apenas espiritual, mas prática. Porque se você realmente acredita que o inimigo caiu, então precisa viver como alguém livre. Precisa alinhar suas ações com essa nova realidade. Precisa proteger sua mente, suas palavras, seus relacionamentos. Precisa caminhar com confiança, sem voltar atrás.
E não pense que essa decisão precisa ser grandiosa de imediato. Muitas vezes, ela começa em algo simples. Escolher não responder à provocação, escolher não alimentar a fofoca, escolher colocar em prática as instruções que você recebeu. O que importa é o movimento, o posicionamento. Porque, quando você dá esse passo, o universo inteiro responde. Agora, quero que você se questione profundamente. Quem você quer ser a partir de hoje? A pessoa que continua presa a padrões antigos, carregando fardos que não lhe pertencem? Ou a pessoa que decidiu se libertar, que escolheu viver a promessa, que tomou posse da vitória que já foi decretada? Lembre-se de algo muito importante. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Eu posso falar, posso te orientar, posso revelar, mas a escolha final é sua. É você quem precisa decidir se acredita ou não. É você quem precisa escolher se vai colocar em prática ou se vai tratar tudo como mais uma mensagem qualquer. E eu quero ser muito sincero com você. Se você decidir ignorar, a vida vai continuar como está. Talvez até piore em alguns aspectos, porque os sinais ignorados costumam cobrar seu preço. Mas se você decidir obedecer, tudo começa a mudar. Não significa que os problemas desaparecerão de um dia para o outro, mas significa que você terá força para enfrentá-los, clareza para decidir e proteção para não ser derrubado. Agora, olhe para dentro de você e responda. O que você vai escolher? Vai seguir carregando o peso ou vai se libertar? Vai continuar preso ao que o inimigo plantou ou vai viver a promessa que já está preparada? Essa é a hora de assumir um compromisso. Não comigo, mas com você mesmo. Com a sua vida, com a sua paz, com o seu futuro. Porque daqui para frente, cada passo será consequência dessa escolha. E quero que você faça um ato simbólico agora. Escreva nos comentários. Eu escolho a vitória, eu escolho obedecer. Não escreva apenas como frase solta, mas como declaração. Cada palavra que você digita é como um tijolo colocado na muralha de proteção que está sendo construída ao seu redor. É como levantar a bandeira de quem não tem medo de assumir sua fé e sua decisão. Você vai perceber que, ao escrever, algo muda dentro de você. Porque quando a decisão sai da mente e se transforma em palavra, ela ganha força. Ela se materializa. Então, eu te pergunto mais uma vez. Você vai acreditar nesse sinal ou vai deixar passar? Agora chegamos ao momento final desta revelação. Se você acompanhou cada palavra até aqui, já percebeu que nada foi colocado diante de você por acaso. Cada sinal, cada inquietação, cada detalhe da sua vida nos últimos tempos foi preparando o terreno para que essa mensagem chegasse até você exatamente neste instante. E isso não é coincidência, é destino. É como se as peças de um quebra-cabeça tivessem sido espalhadas por muito tempo e hoje, finalmente, começam a se encaixar diante dos seus olhos. O inimigo que te observava já não tem mais poder. A queda dele não é uma promessa distante, é um fato em movimento. As rachaduras que estavam escondidas agora estão expostas, e tudo aquilo que era sombra foi iluminado. Mas, mais do que ver o inimigo cair, você precisa compreender que esse é o início de uma nova fase na sua vida. Uma fase em que você deixa de ser alvo e passa a ser protagonista. Uma fase em que a sua voz, a sua decisão e a sua fé constroem o caminho adiante. Não é apenas sobre o inimigo que caiu. É sobre você que se levantou. É sobre você que decidiu não viver mais acorrentado. É sobre você que escolheu, diante de todas as dificuldades, manter a esperança acesa. Porque essa esperança é o combustível da vitória. A cada passo que você deu, mesmo nos dias em que parecia que não havia forças, você estava construindo essa virada. E hoje, ao ouvir essas palavras, você pode sentir dentro de si que algo mudou. Feche os olhos por alguns segundos e perceba. Há uma paz entrando no seu coração agora. Há uma clareza que talvez você não tivesse antes. Aquilo que parecia confuso já não pesa tanto.
O medo que dominava já não tem a mesma força. Isso é a confirmação de que a proteção foi ativada. É a prova de que você não está sozinho. E quero que você entenda. Não é à toa que você chegou até aqui. Você poderia ter parado no meio, poderia ter desistido, mas escolheu seguir até o fim. E essa escolha é simbólica, porque quem escolhe ir até o fim em uma mensagem como essa, escolhe também ir até o fim na vida. Escolhe não desistir diante dos desafios. Isso mostra que você está preparado. Agora é hora de selar tudo isso com um ato de fé e de interação verdadeira. Quero que você escreva nos comentários com toda a convicção do seu coração. Eu recebo a minha vitória e compartilho a minha luz. Não apenas para você mesmo, mas para que essa declaração ecoe e alcance todos que passarem por aqui. Quando você escreve isso, você não está apenas confirmando sua fé. Você está espalhando esperança, está mostrando para outros que também é possível vencer, que também é possível se libertar. Sua palavra pode ser a chama que acende o coração de alguém que já estava prestes a desistir. E eu quero te pedir algo muito especial neste encerramento. Se inscreva no canal, agora mesmo, mas quero que você entenda. Aqui não se trata de um pedido frio ou automático, daqueles que você vê em qualquer vídeo. Este canal é mais do que um espaço de vídeos. É uma comunidade, é um refúgio, é um ponto de encontro de pessoas que acreditam, que sentem, que compartilham suas experiências. Quando você se inscreve, você não está apenas apertando um botão. Você está entrando para uma família espiritual que cresce a cada dia. Imagine quantas pessoas já passaram por lutas parecidas com as suas. Imagine quantas carregam as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas feridas. Ao se inscrever e permanecer aqui, você não só fortalece a si mesmo, mas também fortalece os outros. Porque cada vez que um vídeo é compartilhado, cada vez que um comentário é feito, a corrente de proteção e luz se amplia. Você se torna parte ativa disso. E eu quero te convidar a dar mais um passo além. Conte sua história. Compartilhe com a comunidade nos comentários um momento em que você percebeu que não estava sozinho. Pode ser um sonho, um livramento, uma palavra que chegou na hora certa. Sua história tem valor. Sua história pode curar. Sua história pode inspirar. Não tenha medo de dividir, porque aqui ninguém julga. Aqui todos aprendem uns com os outros. Talvez você esteja pensando, mas minha história é simples demais, não vai importar. Eu te digo, importa sim, porque muitas vezes é na simplicidade que a grandeza se revela. Às vezes a frase que você acha pequena é exatamente o que alguém precisa ouvir para ganhar forças. Então compartilhe. Diga o que você sentiu, o que aprendeu, o que mudou em você ao ouvir essa mensagem. Vamos construir juntos uma rede de testemunhos que fortaleça cada pessoa que passar por aqui. Quero que você também me diga se este vídeo falou com você, se as palavras tocaram seu coração e se você sentiu que algo mudou dentro de si. Me conte se percebeu sinais ao longo da sua vida que agora fazem sentido, ou se esta foi a primeira vez que você entendeu que nada acontece por acaso. Sua resposta é importante porque mostra que estamos caminhando juntos, que a corrente está viva, que cada palavra lançada aqui encontra eco nos corações que precisam ouvir. E nunca esqueça, você não chegou até aqui sozinho. Você foi conduzido. Essa mensagem é prova de que há algo maior cuidando de você. A queda do inimigo não é apenas vitória externa, é transformação interna. A partir de agora, seus passos serão mais firmes, seus dias mais claros, suas decisões mais confiantes. Então guarde bem, este vídeo não termina quando a tela se apagar. Ele continua dentro de você, nas escolhas que vai fazer, nas palavras que vai repetir, nas instruções que vai colocar em prática. Ele se renova, toda vez que você lembrar que o inimigo caiu e que você está protegido. E para fechar, eu quero te dizer de todo o coração, obrigado por estar aqui. Obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e sua energia. Você faz parte desta família, e sua presença aqui
não é apenas bem-vinda, é essencial. Então, se inscreva agora mesmo. Compartilhe sua história. Conte nos comentários o que você sentiu, o que aprendeu. E vamos juntos construir essa comunidade de fé, luz e transformação. Você não está sozinho. Nós estamos com você. O céu está com você. E nada, absolutamente nada, poderá apagar a vitória que já está escrita sobre a sua vida.